Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 23/12 de 2024, rodadinha bem completa com jogos também que acontecem na virada da madrugada, então vamos trazer aqui o nosso filtro com as melhores opções para a gente operar hoje, sempre se baseando em números e estatísticas. Lembrando, é sempre importante, por mais que a gente passe aqui para vocês diariamente palpites a respeito de rodada a rodada, jogo a jogo, que a gente sempre filtre, escolha os melhores times para a gente explorar, geralmente são aqueles times que têm pontos muito fortes, evidentes e constantes, contra times que têm pontos fracos, evidentes e constantes. Então, esses times de extremos, seja no topo da NBA em determinada categoria ou ali, né, na parte mais de baixo, são os melhores times para a gente explorar. Então vamos aqui com esse nosso filtro e poder opinar a respeito de cada um dos jogos, pelo menos o máximo que a gente puder. Começando aqui com Hornets e Rockets, o Houston Rockets joga como visitante hoje. A fadiga, já que eles jogaram ontem em Toronto e venceram, pode ser um fator determinante para essa partida, no qual pode dificultar um pouquinho a vida dos Rockets. Até por isso, uma odd de 43, mas ainda assim, eu creio no favoritismo deles, tá? Vamos tentar buscar sempre aqui uma odd em torno de 1,50. Então vamos colocar um handicap pequenininho aqui, só para a gente conseguir ter mais chances de um green interessante. Então, nosso palpite é handicap de menos 2,5 a favor do Houston Rockets. Ontem a gente até avisou para vocês, a vitória simples no ao vivo era o melhor caminho, mas de toda forma a gente indicou para vocês um handicap no pré-jogo, foi por apenas um pontinho, por isso eu sempre recomendo trabalhar no ao vivo e com certeza vai dar para pegar a vitória simples deles pagando em torno de 1,50 no ao vivo também. O Houston Rockets é melhor em diversas categorias, estamos falando aqui de um time que é o 14º melhor ataque da NBA contra um time que é o 5º pior ataque da liga. Defensivamente, o Houston é a segunda melhor defesa e o Charlotte Hornets é uma das 10 piores. O net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses, do Houston é o 6º melhor da NBA. Isso aqui você soma a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Enquanto que o Charlotte Hornets tem o 5º pior saldo da liga. Além deles virem também muito desfalcados para essa partida, a gente sabe que os Hornets, em casa, eles gostam de dar um pouquinho mais de trabalho, por isso é possível conseguir essa vitória simples aqui com uma odd mais interessante. Mas eles não têm Grant Williams, Tremaine, Brandon Miller, eu diria que 3 dos 6 melhores jogadores deles não estarão em quadra, devem contar apenas com o LaMelo Ball e também o Miles Bridges como os principais jogadores para hoje, o que eu acho que não é muita coisa. Claro, a gente pode ter aquelas partidas de 30 pontos, do LaMelo, etc. Mas, no geral, o Houston é um time melhor na defesa, no ataque, com melhor técnico em quadra, com melhor coletivo também. Se o LaMelo jogar, não acredito que eles tenham o melhor jogador em quadra, mas eu diria que eles têm aqui o segundo, terceiro e quarto, provavelmente, o que também é muito bom para essa nossa equipe. O Charlotte Hornets nos últimos 19 jogos, eles conseguiram perder 16 e venceram apenas 3, histórico muito negativo, são 4 derrotas consecutivas e mais do que isso, a última vitória deles, além dessa daquele Indiana Pacers, foi lá no mês 11, então a gente já tem mais de um mês aí no qual eles só conseguem apenas uma vitória. Vamos falar aqui a respeito de Cavs e Jazz, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, meta de 200 likes para essa rodadinha cheia. Clique no botão de joinha, não custa nada. E se discordam de tudo que a gente está falando, não tem problema. É sempre importante vocês terem uma segunda opinião aqui no YouTube, mas comentem. Por que vocês concordam? Por que discordam? Se vocês encontram caminhos mais interessantes, vai ajudar não só a gente, mas também a galera que está ouvindo aí o nosso vídeo, enquanto dá uma lida nos comentários, a terem novas ideias e serem lucrativos também. Vamos todo mundo trabalhar junto para a gente conseguir muitos greens. Tem link na descrição aí do nosso canal de cortes, tem também bônus de até 100% na BetWinner com cupom Sexta de Trade e também tem o link aí do nosso canal gratuito. Nosso grupo VIP tá aqui do lado, melhor preço do mercado, grupo VIP mais completo, com muitos guias e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras. Ontem indicamos a zebrinha lá no nosso grupo free também, em handicap positivo ali do Pelicans que bateu. Então é muito importante vocês estarem sempre aí em todas as nossas plataformas de comunicação e também no nosso Instagram, @Sexta de Trade, beleza? Rumo aos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Bora falar aqui do meu Cavs que joga em casa hoje contra o Jazz. Os Cavs vivem um momento espetacular. O Utah Jazz nem tanto, né? Uma das piores defesas da NBA, um dos piores times em geral. Temos aqui o Cleveland Cavaliers praticamente todo saudável, principalmente com os jogadores mais protagonistas à disposição. O Okoro talvez seja a única ausência que poderia ser sentida, mas ainda assim eles são um time superior que joga em casa, enfrenta uma defesa não só muito frágil, mas que joga num ritmo alto. Porém, aquilo que eu digo para vocês, eu vou indicar aqui um over na pontuação do Cleveland, mas a linha vai ter que ser esticada muito para cima para a gente conseguir uma odd minimamente interessante.
120,5 pontos para mim é muito alto, ou pelo menos é alto para os meus métodos. Certamente vai dar para pegar esse 114,5 acima de, para essa partida pagando em torno de 1,50 também, então esse é o meu palpite acima de 114,5 pontos no ao vivo, ou vocês podem fracionar essa pontuação dos Cavs, por exemplo, um acima de no primeiro tempo, que eu também considero muito interessante, a gente vai justificar essas duas tips. Porém, sempre que a gente encara o Jazz, todo over pode fazer sentido, principalmente se você tem, jogando dentro de casa, um time ofensivamente qualificado. Os Cavs é um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola da liga, ou melhor nesse momento da competição. O Jazz é a pior defesa. Estamos falando de um Cleveland aqui que joga num dos 10 maiores ritmos da liga, um Jazz que é quase um dos 10 mais rápidos, ou seja, eles gastam um pouco o relógio. Resumindo, a gente vai ter uma partida com muitas posses de bola por minuto, o que aumenta as nossas chances do over. O Jazz também é um dos times que mais sofrem bolas de 3, um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo na liga. Lembrando, o Cleveland, além de ter uma média de 121,7 pontos por jogo, eles são também um dos 3 times que mais fazem bolas de 3 por jogo, com melhor aproveitamento também. Se formos observar aqui, os Cavs nos últimos 10 jogos em casa marcaram 122,6 pontos de média, marcaram mais de 120 pontos em 70% dessas partidas, só ficaram abaixo contra o Boston e o Wizards 2 vezes. Se a gente for pegar aqui um filtro, especificando um pouquinho mais aqui em relação a primeiro tempo, já que a gente disse também para vocês que a gente iria fazer uma análise em cima dessas possibilidades, vamos colocar aqui no nosso filtro by half e a gente coloca aqui first half para a gente poder identificar como que os Cavs podem também produzir bem no primeiro tempo. É o melhor ataque por 100 posses de bola de primeiro tempo na NBA, e a equipe do Utah Jazz é a quarta pior defesa em primeiro tempo em toda a liga. Outro número interessante que a gente pode destacar é o fato de que o Jazz tem um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga. Com isso, os Cavs podem ter pontos de segunda chances mais fáceis aqui nessa partida. Agora vamos falar aqui um pouquinho a respeito desse play type aqui, e vamos colocar aqui o pick and roll man. Por que eu tô falando a respeito dessa jogada? Porque os Cavs, eles são um dos 5 times que mais fazem pontos por jogo nesse tipo de jogada na NBA. Lembrando que é um time que tem aí na sua escalação 2 pivôs, com Jarrett Allen, com Evan Mobley, etc. E o Jazz é quase um dos 10 times com piores aproveitamentos em defesa de jogada desse tipo na liga. Quando a gente vai aqui em defesa versus posição, a equipe do Utah Jazz, eles são o terceiro time que mais sofre pontos para pivôs em toda a liga. E como eu disse para vocês, os Cavs jogam com 2, Jarrett Allen e Evan Mobley. Conexões do Allen, do Mobley, ali podem ser muito bem concluídas em pontos feitas entre os dois e os armadores dos Cavs com esse pick and roll, já que o Jazz é o segundo time que mais cede assistências para armadores na liga. Olho em assistências ali do Donovan Mitchell e também do Darius Garland. Beleza? Nos últimos 20 jogos, o Utah Jazz sofreram 119,2 pontos por jogo e eles sofreram 121 pontos ou mais em metade dessas partidas. Não é o número ideal que a gente gostaria, por isso eu disse para vocês tentarem ou investir aqui no over em pontos no primeiro tempo ou segurar para que essa linha diminua um pouquinho mais, já que 115 pontos ou mais eles sofreram em grande maioria, beleza? Falando de Hawks e Timberwolves, aqui nós vamos fazer a indicação de um jogador, porém o Trae Young é dúvida para hoje. Ele não jogou a última partida e ele é um jogador importante em quadra para que a gente explore a possível defesa ruim dos Hawks, que recentemente melhorou, tá? Mas como a gente vai investir em um jogador do Timberwolves, é legal que a gente tenha aqui o Trae Young em quadra, porque ele é um alvo fácil para ser explorado defensivamente. Então, para essa partida, nós vamos falar de um jogador, não poderia ser diferente, Anthony Edwards, um jogador que vem se mostrando mais revoltado com a situação abaixo das expectativas dos Wolves, é o principal talento dessa equipe, é o cara que tem volume, vão aqui de mais de 20,5 pontos dele, e a gente vai fazer uma duplinha aqui com uma boa pontuação dos Bucks, que enfrentam hoje o Chicago Bulls. Os Bucks têm algumas dúvidas, Damian Lillard e Giannis é dúvida para hoje, eu espero que eles estejam em quadra para que essa linha consiga ser superada, porque a gente vai duplar com mais de 107,5 pontos dos Bucks, fechando essa odd aqui em torno de 1,50. Beleza? Vamos falar primeiro a respeito do Anthony Edwards, que nos últimos 10 jogos fora de casa, ele conseguiu uma média de 27,2 pontos, superou esses 20,5 em 90% dessas partidas. O único que ele não superou foi uma partida em que ele jogou apenas 26 minutos, lembrando que ele é um jogador de média de 30, então sempre que ele jogou 30 ou mais nesse recorte, ele conseguiu fazer 21 pontos ou mais. Mais do que isso, né? Ele conseguiu fazer 24 pontos ou mais em todo esse recorte aqui, em 90% dessas partidas. É um jogador aqui que tem arremesso de 3, joga na posição de shooting guard e é a posição onde o Atlanta é o sexto time mais vazado da NBA e também o terceiro que mais cede bolas de 3. Ele tem um encaixe interessante para ferir essa defesa do Atlanta, que melhorou bastante recentemente, tá? Mas
Se a gente for observar aqui em relação à eficiência por 100 posses de bola, eles ainda são uma defesa de meio de tabela para baixo, nesse momento a 18ª da liga. Uma coisa que eles continuam fazendo é jogando no ritmo alto, o terceiro time mais rápido da NBA, ou seja, teremos muitas posses de bola por minuto para que o Anthony Edwards seja produtivo aqui nessa jogada. Agora, vamos falar aqui a respeito de play type, que eu falei dessa jogada, porque eu já estou com a cabeça aqui no pick and roll ball handler, que pode ser muito produtivo a favor aqui do próprio Anthony Edwards, fazendo aqui um pick and roll ou com Julius Randle, ou com Naz Reid, ou com Rudy Gobert, mas acima de tudo jogadores que têm condições, né, de abrir espaço para ele infiltrar. E é nesse tipo de jogada de pick and roll ball handler que o Atlanta Hawks é o segundo time mais vazado da liga, sendo também o segundo pior aproveitamento nesse tipo de jogada. Então condições aqui de produzir bem ele vai ter, bem como a equipe do Milwaukee Bucks, que enfrenta hoje uma das piores defesas da liga. A equipe dos Bucks tem, em média, 112,8 pontos por jogo, o que seria suficiente aqui para esse over que a gente busca. Queremos que eles façam 108 ou mais. O Bucks é quase um dos 10 melhores ataques da NBA e o Chicago Bulls é a sexta pior defesa. O Chicago joga o segundo maior ritmo da NBA, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto. É um jogo de transição maluco que eles acabam fazendo, que acaba sendo prejudicial para eles também. Quando a gente vai aqui em transition e a gente coloca aqui os aspectos ofensivos do jogo, a gente tem aqui um Chicago Bulls que produz muito bem dessa forma, mas ao mesmo tempo em que eles ficam fazendo esse jogo corrido, pontuando em contra-ataque, com caminho livre para a cesta, eles costumam sofrer também, sendo aqui quase um dos 10 times que mais sofrem pontos de transição em toda a liga, e sendo também um dos times que mais sofrem tentativas de pontos dessa forma também. Só que uma forma de você ferir eles, acima de tudo, é no pick and roll man. E a gente tem um dos pick and rolls mais legais da liga, com Damian Lillard e Giannis, para poder serem produtivos nessa partida. É o quarto pick and roll que mais faz pontos por jogo na NBA. E quando a gente olha aqui nos aspectos defensivos, o Chicago Bulls é o segundo time mais vazado em jogada desse tipo. O Chicago é um time que, acima de tudo, sofre muitos pontos para ala pivôs, e é a posição onde joga a principal estrela da equipe dos Bucks, no caso do Giannis. É o time mais vazado para jogadores dessa posição na liga, então se ele tiver em quadra vai ser muito positivo para que a gente consiga esse over. Nos últimos 20 jogos o Chicago Bulls sofreu 121,6 pontos de média e sofreram 108 pontos ou mais em 18 desses 20 jogos recortados. Por isso essa duplinha pra gente é tão interessante. Beleza? Olho na escalação. A gente sempre passa notícia lá no nosso grupo VIP em relação a isso, com odds superiores também. As melhores apostas estão lá para vocês conferirem. E passada aí a NBA Cup, passada aí alguns jogos muito equilibrados. Ontem, por exemplo, a gente teve muitos times ali com equilíbrio em quadra, algumas zebrinhas. Vamos tomar cuidado e aproveitar essa rodada cheia hoje para explorar os times com defeitos mais evidentes, times mais fracos. É algo que a gente está fazendo aqui, explorando o Hornets, o Jazz, agora que esse defeitinho aqui do Hawks que melhorou na defesa, mas ainda sofre para alas armadores. A gente também está explorando aqui os Bulls. E agora, vamos partir agora aqui para Thunder e Wizards. Não sei antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like. Já deixaram um like? Não se esqueçam do botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Vamos falar aqui a respeito de Thunder e Wizards. Aqui é mais um jogo no qual a gente tem um adversário ruim que pode ser explorado. Só que tem um porém, a gente teria que trabalhar aqui com linhas muito altas também para poder conseguir esse acima D. Então, para essa partida, bora fazer uma duplinha com o jogo que acontece na virada da madrugada, beleza? Então vamos aqui em Wizards e Thunder. A gente vai colocar aqui uma boa pontuação a favor do Oklahoma City Thunders, buscando aqui mais de 112,5 pontos, pagando em torno de 1,20, e a gente vai duplar com um handicap positivo bem esticado no jogo entre Detroit Pistons e Los Angeles Lakers. Os Pistons jogam fora de casa, mas é contra os Lakers que, apesar de ascensão, é um time irregular. Vamos aqui de mais 13,5 pontos, ou seja, os Pistons podem perder de até 13 pontos de diferença, só não pode perder de 14 ou mais, e o Thunder tem que fazer 113 pontos ou mais nessa partida contra um rival extremamente favorável. Bora falar primeiro aqui a respeito da equipe dos Wizards, o quanto que eles podem sofrer para esse Oklahoma City Thunders. Nos últimos 20 jogos sofreram 121,9 pontos de média. No último confronto que eles tiveram contra o Thunder, eles sofreram mais do que a gente busca para hoje. Se a gente for filtrar aqui de forma crescente, podemos observar que eles sofreram 113 pontos ou mais em 16 dos últimos 20 jogos que fizeram. 2 ficaram ali apenas por 2 pontinhos, mas eles sofreram sempre pelo menos 107, porque de fato é uma defesa muito ruim, que sofre uma média muito acima daquilo que a gente precisa para hoje. Bom, quando a gente fala aqui do Oklahoma City Thunder, temos um dos melhores ataques da NBA. Vamos aqui nas linhas em gerais e podemos observar que a média de pontos deles aqui é uma das melhores da liga. Eles estão marcando aqui, 114,8 pontos por jogo, só que tem um porém. A equipe do OKC é um dos times que mais arremessa por jogo na NBA, o quinto time com mais arremessos por partida. Eles são também aqui
um dos times que tem uma das melhores eficiências ofensivas da liga a cada 100 posses de bola. Falamos de um time aqui que tem o 7º melhor ataque da NBA, enfrentando a 2ª pior defesa. Em relação a ritmo e velocidade, o Wizards é um dos 10 times mais rápidos da liga, o 4º mais rápido nesse momento da competição. Eles tentam compensar sua falta de eficiência e aproveitamento, transformando um jogo técnico de precisão em um jogo físico. Assim, eles podem ter alguma chance contra seus rivais, porque tirando isso, eles são um time bem ruim. Eles são o 4º pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. O Oklahoma também é ruim nos rebotes defensivos, mas a gente pode ter alguns pontos de segunda chance aqui sendo adquiridos, né, por conta do Oklahoma City Thunder, o que aumenta também as nossas chances. Bom, mas agora vamos falar aqui a respeito dos Pistons e de como eles podem cobrir esse handicap, perdendo no máximo, né, 13 pontos de diferença. Nos últimos 9 jogos eles conseguiram vencer 4, eles cobriram esse handicap contra o Utah Jazz, na verdade eles deveriam ter vencido, né, mas venceram recentemente o Miami e o Phoenix Suns. Eles também conseguiram vencer o New York Knicks, mais um time também muito competitivo, são 3 vitórias nos últimos 5 jogos, cobriram esse handicap em 4 dos últimos 5 também, cobriram contra o Boston Celtics e não conseguiram contra o Milwaukee Bucks e nem contra o Philadelphia e Memphis. Bom, mas se a gente for pegar esse recorte recente, desde o jogo aqui contra o Boston Celtics, eles vêm muito bem, tá? Eles conseguiram cobrir nesses 6 jogos, em 5 oportunidades, esse handicap contra times de alto nível ali. O Jazz foi o único time ruim ali que eles enfrentaram dentro desse recorte, o resto, times muito bons. Claro, o Phoenix estava desfalcado aqui do Devin Booker, mas ainda tinha o Bradley Beal, teve ali o Kevin Durant arrebentando na partida e mesmo assim eles conseguiram vencer, o que também é muito positivo. Eles viram um momento interessante, então vamos fazer esse recorte dos últimos 6 jogos para poder entender onde eles foram bem, onde eles foram mal e onde eles podem ser competitivos contra esses Lakers, que também teve um crescimento recente, mas que teve alguns jogos bem preocupantes. Bom, ofensivamente o Detroit Pistons não foi grande coisa nesse momento, mas foi uma evolução clara, quase chegando entre os 10 melhores ataques, enquanto que os Lakers foram o pior ataque desse recorte dos últimos 6 jogos. Defensivamente os Lakers melhoraram defensivamente, foram a 2ª melhor defesa, e o Detroit Pistons eles pioraram, então a gente teve uma inversão de valores aqui muito clara, porque se a gente for observar na temporada em geral, as coisas acontecem ao contrário, né? Os Lakers têm um ataque mais interessante do que o Detroit Pistons, mas a diferença é muito curta, enquanto que defensivamente os Pistons também têm uma defesa mais interessante que a dos Lakers, mas a diferença é muito curta. O net rating das duas equipes, que é esse saldo a cada 100 posses de bola, é de menos 2.9, então eles estão empatados. Então já é um recorte no qual os times são equilibrados, e aí quem dirá hoje na qual o Detroit Pistons vive um momento interessante, eles só precisam se manter perto do placar, isso é muito positivo também. Os Lakers fizeram jogos muito legais recentemente, eles conseguiram vencer aí o Sacramento Kings 2 vezes, eles conseguiram se recuperar aí, né, contra o Memphis Grizzlies, que é um time muito competitivo também, um dos melhores times da Conferência Oeste, e se a gente for olhar, os Lakers jogam em casa, isso faz a diferença, eles têm os melhores jogadores em quadra, mas os Pistons conseguiram vencer o último encontro contra a LA, o único que aconteceu aí, né, em 2024 em Detroit. Os Lakers recentemente eles conseguiram vencer aqui por pouco os Kings, 4 pontos de diferença, não venceram por mais de 13 pontos os Kings também na outra oportunidade em Sacramento, eles conseguiram vencer o Grizzlies, mas também por 6 pontos de diferença e perderam para o Timberwolves, Hawks e Heat, Timberwolves de novo e também para a equipe do Oklahoma City Thunder. Não cobriu esse handicap contra o Jazz aqui e não cobriu esse handicap contra o Trail Blazers, ou seja, quando eles vencem, que não é com tanta regularidade, eles não vencem com tanta margem. Então a gente tem aqui essa possibilidade desse handicap coberto. Finalizando aqui com Nuggets e Suns, temos aqui um jogo no qual o over é a melhor opção. Devin Booker não joga hoje, tá? Ele vai estar de fora. E o Denver Nuggets, apesar de jogar em casa, podem estar cansados porque eles jogaram ontem. Isso pode fazer a diferença para um time que já vem sofrendo defensivamente, mas que tem um ataque extremamente eficiente. Então aqui a gente tem uma das melhores oportunidades em over, o mercado ainda não entendeu que esse Denver Nuggets é um time que ainda pode sofrer defensivamente. Estamos falando de um dos 10 melhores ataques da NBA e também do Phoenix Suns, que é um dos 10 melhores ataques da NBA. 2 ataques de excelente nível. Defensivamente, os dois times não são grande coisa. O Phoenix é uma das 10 piores defesas da liga e o Denver é um time de metade de baixo da tabela em relação à eficiência defensiva, cansados. Mais um ponto aqui positivo para esse over. O Denver também é o 5º time mais rápido da NBA, ou seja, por 100 posses de bola, a gente pode ter um número alto aqui de posses suficiente para conseguir um over em pontos. E quando a gente fala aqui dos rebotes defensivos, o Denver é quase um dos 10 piores da NBA, time que vem sofrendo bastante por conta disso,
e dão pontos de segunda chance para os seus rivais com frequência. Então, para essa partida, nós vamos aqui no jogo entre Suns e Denver e vamos colocar aqui um acima D na pontuação que eu acho extremamente factível, principalmente com Denver jogando em casa, onde está o ritmo da partida e onde o ritmo deve ser mais ou menos o que vem acontecendo com frequência em relação a eles. Mais de 225,5 pontos. Quando a gente olha aqui os últimos 10 jogos do Denver, eles fizeram 122,3 pontos, sofreram 120,1, uma média de mais de 242 pontos nas partidas em que se envolveram. A gente teve mais de 225 pontos contra o Blazers, contra o Sacramento, Atlanta Hawks, Wizards, Cleveland, Golden State Warriors também tivemos aqui, né, mais de 230 pontos, contra os Clippers e contra o New York Knicks, ou seja, 80% das partidas nesse recorte dos últimos 10. Eles vêm sofrendo bastante com jogadores que jogam de fora para dentro, que infiltram e são um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores na liga. O Ty Jones e também o Bradley Beal podem pontuar bem hoje, na ausência do Devin Booker mesmo assim. E quando a gente fala aqui para a posição de power forward, aí a gente tem aqui um Denver Nuggets que se defende um pouquinho melhor, mas não dá pra gente dizer que o Kevin Durant estará em apuros, já que é nesse tipo de jogo grande no qual ele gosta de produzir bem, e já que para a posição de ala, que é a sua posição principal, apesar dele vir jogando como ala de força, a gente tá falando aqui de um Denver que é quase um dos 10 times que mais sofrem pontos para jogadores dessa posição e são também aqui o segundo que mais sofrem bolas de 3. Para o garrafão, para a posição de pivô, o Phoenix é o segundo time mais vazado. Então, tanto o Jokic quanto o Bradley Beal, quanto o Kevin Durant podem produzir bem aqui. Então, a gente deve ter um jogo bem pontuado, produtivo pelos dois lados, dois dos melhores ataques da liga contra duas defesas médias para ruins. Beleza? Então, o over é a melhor opção para essa partida. Quero agradecer o like de vocês que eu espero que tenham deixado. Não se esqueçam de clicar no botão de joinha e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. Falar, aí galera, vocês podem até discordar desse cara aqui, mas ele trouxe algumas informações importantes pra gente ser mais lucrativo nessa noite. Concordando e discordando é sempre importante a audiência de vocês. O nosso grupo VIP tá aqui do lado, o melhor preço do mercado. Chamem no WhatsApp e garantam a sua vaga. Muito obrigado pela sua audiência e falou!